Você já olhou para alguém e pensou: o que passa na cabeça dela? Yo! Salve, cabeçudinhos! E aí, cabeçudos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia do Cabeceira. Eu sou o Rony do Cabeceira. E hoje nós estamos aqui para fazer uma tag super, hiper, mega divertida que a gente teve a ideia recentemente. Original do Cabeceira. Originalíssima. Então vamos contextualizar, pessoal. Hoje que o vídeo tá saindo, faz uma semana que estreou no Brasil, nos cinemas, Divertidamente 2. E eu e a Lívia, que somos fãs de cinema e de animações, já assistimos Divertidamente 2. Já fomos assistir semana passada. Inclusive, amamos muito. Recomendo, você que não assistiu pode assistir. Pode tem assistir sem medo, tem. E a gente resolveu, então, montar uma tag baseada nas emoções que aparecem lá na cabeça da Riley, Divertidamente. Exatamente, pessoal. A gente vai associar um livro para cada uma das emoções originais ou das novas também, né? Do Divertidamente 2. Então, é isso. Vamos começar? Podemos começar. Quem começa? Ímpar. Tô brincando, é que meu Divertidamente ele é competitivo. Você quer começar? Pode começar. Pode ser. Então vamos lá, pessoal. E a primeira emoção que nós vamos associar com um dos livros nossos lidos, ou nesse caso não lidos, é a vergonha. Mostra a vergonha. Não vai ficar botando uma carinha de cada um, né? Ah, gente, vocês conhecem, né? Se não assistiu, vocês vão assistir, vocês sabem. E pra essa emoção, qual foi o critério que a gente utilizou? A gente vai falar um livro que a gente tem vergonha de ainda não ter lido. E como eu me considero um grande fã de C.S. Lewis, na verdade... Exatamente, completamente. Na verdade, é o meu autor favorito da vida, nunca escondi de ninguém, né? Desde o primeiro mês do Cabeceira, que tinha que resenhar um livro do seu autor favorito, eu já tava ali com Lewis. Eu tenho muita vergonha de ainda não ter lido nada da sua trilogia cósmica, que eu trouxe, no caso, só Além do Planeta Silencioso para representar, mas são 3 volumes, né, que compõem ali uma trilogia cósmica, onde Lewis criou uma ficção científica. Diz ali que foi uma aposta que ele fez com Tolkien, que o Tolkien tinha que criar um livro de Viagem no Tempo e o Lewis um livro de Viagem no Espaço. E todo mundo fala muito bem desse livro. Temos resenha no canal. Uma das resenhas que mais bombam aqui no nosso canal, inclusive, foi feita pela Gi e pela Bia. Mas com comentários de fundo também. E recomendo fortemente que vocês assistam essa resenha, porque ficou muito legal e me dá ainda mais vontade de fazer essa leitura. Então tá aqui a minha vergonha. Isso. A minha vergonha, gente, é porque assim, eu não acredito que eu ainda não li esse livro. Faz tanto tempo que eu tô pra ler esse livro. Inclusive, eu comecei a ler esse livro e li 2 capítulos. Nossa, Lívia, não... Não, mas eu pretendo continuar, mas é que eu tô numa ressaca bizarra, entendeu? Mas a minha vergonha de não ter lido ainda é O Morro dos Ventos Vivantes. Amo. Né? Com certeza eu já falei sobre isso aqui, eu acho. Não sei. Mas o Rony também já fez resenha, também foi uma resenha dupla. Eu com a Bia. Lá a gente falou mal de Deus do e mundo. A gente falou mal de todo mundo desse livro. Então, e é assim, gente, eu só lembrei dos nomes. Tá vendo? Eu parei, na verdade, eu li 4 capítulos, eu parei no 5. Mas retoma, pelo amor de Deus. Vou continuar lendo, prometo. Eu falei que eu ia ler, que eu tinha que ler esse livro. Até ano que vem eu tenho que ler, entendeu? Porque tá nas metas, mas é isso, essa é a minha vergonha. Essa é a nossa vergonha, inclusive a gente quer saber qual que é a sua vergonha. Qual a sua vergonha? Inclusive a gente quer muito que você comente aqui, né? Vai respondendo a tag Exatamente. junto com a gente, com os seus livrinhos. Saindo da vergonha, nós vamos pra... Tédio. E, gente, esse foi o primeiro sentimento que eu associei rapidamente com o livro, porque, meus amigos, se você já leu Jonathan Stranger e Mr. Nora, você com certeza vai concordar comigo. Primeiro, olha o tamanho disso aqui. Sente o peso, Lívia. Não é? É denso o negócio. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. A premissa super me interessou. Isso daqui basicamente é um livro de fantasia adulto, né? É o Harry Potter dos adultos, porque não tem nada de infanto juvenil. É um livro em que vai falar bastante da magia, e esse livro vai acontecer no comecinho ali do século XVIII. Você tá com calor? Porque eu tô suando? Tá. Talvez. E é século XIX. E esse livro vai se passar no comecinho do século XIX. É um livro histórico, muito embora é de uma escritora contemporânea. Esse livro foi lançado só em 2004. E aqui, basicamente, a gente vai ver que a classe de magos, Lívia... Tô explicando pra Lívia a história, porque eu acho que ela ainda não leu, né? Não li. Nem sei se vai, depois dessa minha recomendação como tediosa. livro tedioso.
Mas enfim, basicamente a classe de magos existia como uma classe dos doutores, dos médicos, entendeu? Era um segmento ali da ciência, do estudo que existia, mas o que os magos faziam era basicamente ler livros sobre como existiu magia no passado. Então eles eram basicamente historiadores. Exatamente. Até que surge um homem chamado Mr. Norrell que fala que ele sabe fazer magia. Ele desafia toda a associação dos magos e todos eles assinam um tratado de que se ele de fato conseguisse fazer magia, todos iam se despir dos seus títulos como mago, iam deixar que ele fosse o único mago da Inglaterra, e ele consegue provar que ele sabe fazer magia. E dali pra frente começa uma grande quantidade de conflitos políticos em torno da magia da Inglaterra. Sabe uma vibe meio tipo Capitão América Guerra Civil, que tipo assim, existem super-heróis e agora vai ver como que os super-heróis vão lidar com essa vibe, só que magia, entendeu? Então vai ter aqui todos os políticos tentando aliciar ali esse mago, que é o único que existe, tentando trazê-lo pro seu lado, até porque esse livro vai se passar no meio das guerras napoleônicas. Então vai ter todo assim, é bem interessante, pessoal. Mais pra frente aparece um outro mago, que é o Jonathan Strange, que começa como um discípulo do Mr. Norrell, até que eles têm algumas divergências políticas e se tornam dois polos ali, né, que vão fazer magia. Exatamente, que vão, né, lutar um contra o outro ali. Se esse livro tivesse 1/4 de páginas do que o que ele tem, mantendo a mesma história, ele seria um livro favoritado meu. Mas como esse livro tem tudo isso de páginas, e a maioria dessas páginas não tem ação, tem diálogos, tem ali conclaves políticos, então esse livro definitivamente é bem tedioso, embora meus sentimentos para com ele sejam dúbios. Justo. Gente, o meu tédio é A Viagem ao Centro da Terra. Por quê? Poderia ser qualquer livro do Jules Verne aqui, mas eu coloquei esse especificamente porque eu criei uma vontade de ler esse livro, acho que por conta do filminho da Sessão da Tarde, que todo mundo assistiu. E eu gosto muito do filme, cara, com o Josh Hutcherson. Eu gosto muito do filme. No filme, tanto no filme quanto no livro, é um menino, o tio e o sobrinho, né, que vão em busca aí do centro da Terra. No caso do filme, eles vão baseado no livro. E no livro é baseado em um outro livro também. Então é a mesma coisa. Só que são outros personagens, no caso. Só que aqui, gente, parece que assim, é um negócio tão... Poderia ser tão mais legal, sabe? Olha, eles estão indo pro centro da Terra. E aí eles... É só tipo assim, aí eles viajaram e ficaram em tal lugar. Aí eles viajaram mais tantos dias e fizeram... tal coisa. Sei lá, é muito paradinho. Eu lembro que quando a gente fez o mês... Eu acho que é a expectativa, é diferente. Mas você lembra que quando a gente fez o mês dos livros franceses, a gente ficou com essa impressão sobre todos os livros desenhados? A gente achou livros bons. Sim. Mas a gente achou bem parados, assim, bem devagar. Talvez seja uma característica, não sei, dos franceses. Uma característica da literatura francesa. Se você quer ver mais livros franceses que a gente resgatou, resenhou, temos a playlist aqui no canal com todas as... Como é que fala? Todas as resenhas. Exatamente. No caso, eu resenhei outro livro do Verne, que foi A Ilha Misteriosa, e tem resenha lá no canal. É isso. Aqui no canal, no caso. Nossa, gente. Passou. Vamos agora pra personagem que eu achei mais chatinha, a Invejas. Quem você achou mais chatinha desse personagem? Ou até. Porque ela não tem muita aparição, né? Ela não faz muita coisa, a Inveja. Mas ela é fofinha. Mas vamos falar então sobre o livro que eu escolhi pra representar O Nariz, do Nikolai Gogol. Eu lembro que eu fiz isso na resenha, eu sempre bugo. Por que eu trouxe esse livro pra representar nessa categoria inveja, gente? Porque a crítica social que o Gogol vai trazer dentro desse livro é justamente sobre a necessidade que as pessoas têm de aparentar ser alguma coisa, né? Sobre o status, né? E a busca incessante por status. Então aqui é um livro de fantasia, na verdade, realismo fantástico, né? Em que um homem vai acordar sem o seu nariz. E ali a sua primeira preocupação é: como que eu vou sair na rua e as pessoas vão olhar na minha cara e ver que eu não tenho nariz? Então ele não estava preocupado com a respiração dele, nem com nenhuma função biológica que... Nem como que aconteceu isso, por que não Exatamente. tem nariz, não. Ele estava preocupado que as pessoas iam olhar pra sua cara e não iam ver ali o seu nariz. Tanto que ele resolve facilmente improvisando um nariz ali, né? Pior fica quando ele descobre que o seu nariz se personificou em uma pessoa, né? Um narizão humano que tem uma patente social maior do que a dele mesmo. Ele fica com inveja do nariz. Ele fica com inveja do seu próprio nariz.
tudo por status, porque esse livro é ambientado ali em São Petersburgo, numa época em que tudo que as pessoas se importavam era com o seu status social, tanto que criou-se várias patentes dentro do funcionalismo público naquela época, só para as pessoas terem graus diferentes de importância, e é tudo isso que Nikolai Gogol quer criticar com este livro. Um livro que eu coloquei é um que já tem no resenha no canal também, porque esse do nariz também tem, que é O Grande Gatsby. Gente, nesse livro aqui, se passa lá nos anos 20, nos Estados Unidos, antes da queda da bolsa. Então, aquela coisa das festas e tudo mais, não sei o quê. E, basicamente, a história gira tudo em torno porque um cara, especificamente, levou um fora porque ele era pobre, daí ele ficou rico. E aí ele quis, tipo, reconquistar a menina e, enfim, esse negócio de festas e todo mundo querendo a vida do grande Gatsby, não sei o que. E o cara é o grande Gatsby. Quem é esse grande Gatsby? Não sabemos, ele só é o grande Gatsby. Enfim, por isso eu coloquei, eu acho que tem essa vibe, assim, a vibe da inveja nesse livro aqui. Muitas reviravoltas. Se você ficou com curiosidade, vai lá assistir a resenha, porque não é pra que ficar falando de novo sobre isso. É isso. É sobre isso. É sobre. Agora, a próxima emoção é aquela emoção que roubou a cena no cinema, que é a ansiedade, que eu sei que tem roubado muito a cena também por aí, viu? Na vida real. Exatamente. Não dá é. indireta, não. Manda oi, amor. Oi. Gente, é impossível você não se revirar de ansiedade se você estiver lendo Uma Chama Entre as Cinzas. Livinha, sim, voltei a falar sobre esse livro que você tanto ama. Muito bom, é muito bom. Gente, Uma Chama Entre as Cinzas é apenas o primeiro volume de uma quadrilogia fantástica escrita pela escritora indiana Sabata Heer. Não lembro, se eu não me engano ela é indiana, mas enfim. E este livro basicamente vai acompanhar, nesse livro a gente vai acompanhar a história do Elias Veturius e da Laia, que são duas pessoas que aqui nesse universo todo que a Sabá criou, tem patentes muito distintas, né? Um deles trabalha para esse governo autoritário, ditador que existe, que rege ali, né, as regras dessa sociedade, que é o Elias, enquanto a Laia representa a classe mais afetada por esse governo ditador. Ela é das pessoas mais pobres ali. Enfim, gente, eu não vou me desgastar muito, porque tem resenha aqui nossa falando sobre esse livro. Só o que eu posso falar pra vocês é que, assim, cada capítulo termina com um cliffhanger que não te deixa largar este livro. Então, quando você percebe, você já leu esse livro que tem lá as suas 400 e tantas páginas, em 2 dias, pelo menos, foi basicamente isso. Você leu a quadrilogia inteira em pouquíssimo tempo, em menos de 2 semanas, sei lá. E você fica doido pra saber o final e pra saber o desfecho. E é um livro meio realista, tipo assim, ela não romantiza a agressão, ela não romantiza a violência. Então você fica muito aflito pelos personagens. E essa é, sem dúvida, foi uma das obras que mais me deixou ansioso pra terminar. Eu coloquei aqui um sentido diferente, né? O do Rony foi um negócio, tipo assim, não consigo parar de ler. Pra mim foi um negócio assim, eu fico ansiosa porque eu não consigo ler esse livro. Porque eu quero muito terminar de ler e eu não consigo ler porque... E eu tô falando de As Duas Torres, né? Que é o segundo livro da trilogia do Senhor dos Anéis, que no caso era pra ser um livrão só, né? E eles separaram em 3. Gente, eu não consigo passar disso aqui. Entendeu? Aí como é que eu vou fazer pra ler o resto das coisas? Silmarillion, tudo que acontece na Terra-média. Eu não consigo passar dessas 2 torres, pelo amor de Deus. E eu não tô falando que é ruim, é bom, tá? Mas eu não consigo ler, e aí eu fico ansiosa, por isso que eu coloquei ele aqui. Esse ano eu vou ler, esse aqui e o próximo, em nome de Jesus. É isso aí. Eu tô esquecendo que falta só metade do ano. Pra mim parece que falta o ano inteiro ainda. Só metade. Vamos agora para a emoção da raiva. Gente, na minha cabeça, uma das coisas que faz com que nós leitores mais sintamos raiva lendo é quando a gente se depara com uma história repleta de injustiça. Faz a gente passar raiva pela... Ok, tô com o interfone. Quer pausar? Entrega pra Marina? É um hambúrguer que a Livinha te mandou. Sério? Ops. Vamos agora para o sentimento da raiva. Pessoal, se tem uma coisa que eu acho que assim faz com que nós leitores sintamos muita raiva, é quando... Que isso? Com raiva, uma crise de raiva. É quando a gente se depara com alguma grande injustiça acontecendo dentro da literatura. Isso acontece com você também? Sim. Dentro desse aspecto, eu poderia ter trazido qualquer livro de formação vitoriano, que qualquer um deles vai fazer com que o personagem passe por um monte de injustiça. Mas o da vez que eu li recentemente, que tá assim fresquinho na minha memória, é Oliver Twist. E pra ajudar
esse livro aqui vai acontecer um monte de injustiça com uma criança inocente. Tadinho do Oliver, pessoal. Na verdade, esse é mais um dos livros favoritos meus, né? De Dickens, mais um livro 5 estrelas. E Dickens, ele era, assim, magistral em conseguir expor as mazelas da sociedade vitoriana, mas, ao mesmo tempo, fazer uma coisa que, assim, atraísse os olhos do leitor comum, entendeu? Fazer alguma coisa divertida, uma coisa que a gente gostava. Então, nisso ele consegue impregnar bastante crítica social dentro de uma obra que tem personagens cativantes, um bom enredo, uma história amarrada e coisas que você simplesmente quer saber o que vai acontecer na vida dele. Personagem que você se apega, né? Exatamente. Por isso que você sente tanta... Exatamente. E aqui na história de Oliver Twist, basicamente, um breve resumo. Por quê? Porque eu vou resenhar esse livro, não tenho dúvidas disso. Se bobear, vai ser minha próxima resenha. Se bobear, não, vai ser minha próxima resenha. Enfim, nessa história, basicamente, a gente vai acompanhar a história de um menino órfão que sempre foi maltratado em todos os ambientes que ele se deparava. Então, desde o orfanato ali, pessoas terríveis ao redor dele, até que ele precisa morar na rua, encontra um cara ali que chama Monks, que acaba aliciando ele para uma gangue de pequenos criminosos, que ensina ele a arte do roubo. Enfim, tudo na vida dele, coitado, é terrível e a gente fica com muita raiva querendo resolver ali os problemas do Oliver, mas se te serve de consolo, assim, no final disso tudo há uma bonança, tá? Então, Oliver Twist, super recomendo esse livro maravilhoso, 5 estrelas, que eu vou resenhar ainda no canal. No meu caso também acho que foi um pouco diferente. Gente, tô falando aqui, vou falar de Admirável Mundo Novo. Esse livro também acontece muitas injustiças, né? É uma sociedade totalmente... É uma distopia, né? É uma distopia bizarra, entendeu? Tipo, as coisas que acontecem são absurdas. Não é um negócio que você fala... Tipo, ok, consigo ver. Não, é bizarro. Tudo que acontece aqui é bizarro. E eu odiei esse livro. Por isso que eu coloquei ele na raiva. Gente, eu gosto muito, eu já até resenhei. Eu não gosto desse livro, gente. Não gostei desse livro. Inclusive, ele tinha me falado, ele tinha me dado uma boa referência sobre o livro. E aí, assim, nossa, eu li esse livro assim, ó. Que isso? Coitado do livro. Tipo, tem que ler. Tem que terminar de ler. Não gostei desse livro. Muito ruim. Então foi na força do ódio. Foi a força do ódio. Agora vamos falar da Nojinho. Manda um oi, Nojinho. Eu sou John. Gente, inclusive divertidamente, a gente tem uma conexão muito especial com esse filme, porque a gente já fez um teatro. Um teatro não, né? Teatro. Um espetáculo. Um espetáculo gigantesco. Fala quem escreveu. Uma super produção escrita por mim mesmo. Isso. E que nós todos atuamos. Editora, produção, bota uma foto aí da gente de Divertidamente. Sim, aí foi desconstruidamente, né? Mas foi baseado todo no não conceito. Por que não? Que já tem muita coisa. Não, foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito legal. Anos, assim, de ensaio. Foi mesmo. Foi muito Ficou na história. Gente. Faria de novo? Não. Mas enfim, vamos falar da Nojinho. Da Nojinho, que foi interpretada pela atriz mais linda que já existiu nesse planeta. Tinha que estar uma segunda câmera, assim, filmando a cara de desconfiada dela. Ele tá fazendo isso só porque eu tô brava. Só porque a Nojinho hoje tá meio raiva. Tá com um pouco de raiva. Pra essa categoria é um livro que eu não tenho em mãos, vou ser sucinto também, porque já... É pra ele esquecer o iogurte. Agora quem tá com raiva sou eu. Pra essa categoria é um livro que eu também não tenho em mãos. Não vou me prolongar porque eu já o resenhei aqui no canal. Battle Royale. Jogos Vorazes, asiático, oriental. Por que esse livro no Nojinho? Porque, pessoal, é um livro muito bom. Mas assim, o cara podia não ser tão detalhista na como acontecem as mortes ali e na quantidade de tripas que saem dos corpos das crianças. Só pra contextualizar então, né, pra não ficar tão vago. Uma turma da 5ª série é colocada por um governo totalitário em uma ilha, um experimento social ali, em que basicamente eles têm que matar uns aos outros e apenas o último, aquele que conseguir matar todos os demais, sobrevive. Por isso que eu associei com Jogos Vorazes. É um livro bom, mas você tem que ter estômago e eu não recomendo pra criança e adolescente, não. É mais um livro pra adulto mesmo. Gente, assim, eu não colocaria Jogos Vorazes, mesmo que vocês sabem que eu amo Jogos Vorazes, mas eu não colocaria nessa categoria porque eu não acho que é tão... Descritivo? Tão explícito assim, sabe, as coisas. É mais sobre a política mesmo
do negócio. Mas eu coloquei, então, Novembro de 63, do Stephen King. Muito provavelmente porque esse foi o único livro de Stephen King que eu li. Porque eu acho que se eu tivesse lido outros, eu colocaria outros aqui. Porque esse livro é muito de boa. Só que todas as vezes que acontece uma morte, que acontece uma violência assim, é esse negócio que eu ficava assim, gente, pra que descrever desse jeito? Eu ficava... Entendeu? Entendi. Então por isso que eu coloquei ele. De tem uma hora aqui que faz uma referência com o palhaço assassino, que ele tá numa cidade lá... Do It? Eu acho que é, Eu né? já Porque li eu nunca li It. Mas aí ele tem que lutar contra esse cara. Gente, não, é tão nojento. E é por isso que eu coloquei esse livro aqui. Mas ele é muito bom, tá? Leiam. Battle Royale também. Bom, gente, a próxima categoria é a do medo. E sim, eu representei o medo do teatro. Eu não sei porquê, eu sou muito mais raiva. Mas é que o Roger é mais raiva do que eu. Então, mas enfim. E pra esse livro eu tô muito chateado, porque eu realmente esqueci ele. Battle Royale eu não tenho medo. Eu li em e-book ou emprestado da Bia. Mas esse livro eu tenho, é uma edição muito linda que eu ia mostrar pra vocês, antofágica, mas eu esqueci. E eu vou explicar por que eu coloquei Coração das Trevas, do Joseph Conrad, como o livro escolhido para representar o medo. Primeiro, eu provavelmente nunca pensaria nesse livro para essa categoria se eu não tivesse lido ele muito recentemente. Eu terminei ele hoje. Mas ali encaixou, entendeu? Por que eu nunca colocaria? Porque não é um livro de terror, não é um livro de horror. Muito embora tanto o nome quanto o trabalho gráfico que envolve esse livro em várias das edições, não só da Antofágica, da Dark Side, dão a entender que é um livro meio de terror, né? A frase icônica é o horror. A frase icônica desse livro, que vem da contracapa da edição que eu tenho. Eu queria tanto mostrar essa edição, as imagens assim, todas negras e tal. Mas eu já li Tia Coisa, eu já li Drácula, eu já li livros de terror, mas não tenho medo desses livros, eu leio os de dormir. Então não faz sentido pra mim usar esse critério como o do medo, levando em conta que eu não tenho medo dessas obras fictícias de terror. Já esse livro, eu caracterizo ele aqui porque é um livro em que o medo vai ser um sentimento muito presente nos personagens durante o livro todo. Basicamente aqui o que Joseph Conrad vai fazer é criar um alter ego dele mesmo para contar uma história que ele viveu na vida real, de quando ele foi convidado pelos colonizadores europeus a ir até o Congo, ver ali como seria aquele processo de colonização daquela parte da África. E, gente, a brutalidade que tem nesse livro, né? O medo que aquelas pessoas, aqueles africanos sentiam por parte desses europeus que estavam ali tentando colonizar aquela terra. E o medo que esses europeus também sentiam de estar adentrando em algum local. Não tô aqui querendo romantizar a parte do europeu não, tá, gente? Mas esse livro é narrado por um deles, é narrado pelo Joseph Conrad ali. E basicamente esse título não tem nenhuma relação com algo místico, o Coração das Trevas dá a entender algo assim sobrenatural. Mas é um título que tem uma representação dupla. Primeira é o Coração das Trevas, é porque durante esse livro ele vai cada vez adentrando mais aquela mata fechadíssima que tem no Congo, né? Aquela floresta realmente que existe ali dentro. Então cada vez vai entrando num local que realmente é mais escuro. Mas também porque conforme vão se passando os dias daquela expedição, mais vão sendo expostos a crueldade humana e o coração daquelas pessoas que vão sendo levadas à loucura. Basicamente, todos aqueles colonizadores que iam, né, trabalhar ali, fazer o trabalho naquela colônia ali, eles não voltavam iguais quando voltavam. A maioria deles morriam também nessa viagem, mas eles eram levados a uma insanidade, a uma loucura. Eles voltavam com marcas dentro deles, e é um livro que expõe tudo isso pra gente. É um livro que, então, eu acho que tem tudo a ver com o medo. Certo. Na minha escolha de livro foi Este Mundo Tenebroso. Eu não costumo ler livro de terror. Eu não tenho esse costume, não tenho essa vontade, não tenho. Mas esse livro aqui, eu já li ele inclusive mais de uma vez, 2 ou 3 vezes, agora não tenho certeza. A primeira vez que eu li, eu senti um certo medo, mas eu acho que ele encaixa mais porque ele dá pra associar muito, principalmente se você é cristão, com a vida real, entendeu? Porque você começa a pensar, você começa a olhar pra realidade que você vive e começa a pensar, o que será que tá acontecendo nesse momento, entendeu? Será que tem um demoninho ali tentando me fazer tal coisa? Ou então tá tendo uma guerra. Uma coisa meio Cartas de um Diabo também, nesse sentido. Isso, você começa a pensar, você começa a associar a sua vida real com as coisas que acontecem aqui. Por isso que eu coloquei isso na categoria medo. Este Mundo Tenebroso tá falando do nosso mundo, na verdade. Agora, pessoal, chegou a vez da Tristeza, aquela personagem icônica do filme. E já tô misturando filme e livro, né? E não tem como não associar esse livro
exclusivamente a esse sentimento. Eu estou falando, é óbvio, de Vidas Secas do Graciliano Ramos, uma obra icônica brasileira que eu só fui conhecer esse ano. Olha que vergonha. Sua edição é muito mais bonita que a minha. Essa edição é linda, porque esse ano foi quando esse livro se tornou domínio público. E aí várias editoras lançaram várias edições. E é óbvio que a Antofágica pisa na beleza. Nossa, muito bonita essa edição ficou. Nossa, pra baleia. Ai, gente, pra mim, esse livro eu chorei. Eu acho que foi o único livro que eu chorei na vida. É muito triste, gente. E não só pela fatídica cena, que você que já leu sabe qual eu estou falando. Mas é um livro que toda a ambientação dele é triste, né? Afinal de contas, a gente tá vendo uma família, né, no sertão nordestino, na maior época de seca, passando um monte de perrengue, passando fome literalmente. As crianças, o cachorro desnutrido. E assim, se você não ficou triste com o capítulo chamado Baleia, você já está morto por dentro. Então é óbvio que, tristeza, adoraria ler esse livrinho. Nossa, sim. Gente, o meu livro que eu escolhi foi Jane Eyre. Por quê, gente? Também é um romance de formação. Eu acho que entra naquela justificativa que o Rony usou pra falar da raiva dele, né? Do Oliver Twist. Que a gente sente muito, a gente se apega ao personagem. E, gente, essa menina passa por cada coisa, entendeu? Ela só sofre o livro inteiro. E é um livro grande, tá? E ela só sofre. Na hora que você acha, agora ela chegou no momento que ela não vai sofrer mais, ela sofre de novo, gente. Fica se arrastando, sem ter onde morar, sem ter o que comer. Essa menina... Gente, então assim, é um livro que passa muito esse sentimento de tristeza, principalmente porque você se apega a Jane. Eu me apeguei muito a ela, porque eu me identifiquei muito com a versão dela criança. Eu falei que eu acho que eu era uma criança tipo isso, tipo ela, assim, meio bravinha, meio colérica. E então é isso. Gente, ela no orfanato, com aqueles povo louco. É muito triste. As amigas dela morrendo. A amiga morrendo de doença. Ai. Eu resenhei, inclusive, pessoal. Ficou muito legal minha resenha. Muito bom esse livro, tá? Mas é muito triste. Eu colocaria Capitães da Areia. Capitães da Areia também é triste? Eu quis falar. Concordo, amor. Muito triste. Bom, pessoal, agora pra alegria eu vou escolher um livro que talvez, não sei se encaixe 100%. Foi uma dos sentimentos que a gente sentiu mais dificuldade. Gente, a gente achou que ia ser o mais fácil. Foi o mais difícil de escolher. E por que eu vou falar que não encaixa 100%? Porque o enredo, a trama desse livro, vai tratar de assuntos importantes. Eu estou falando, sem mais delongas, de As Aventuras de Huckleberry Finn, que eu também já resenhei aqui no canal. Ficou uma resenha muito legal, uma das minhas favoritas. Então eu super recomendo que você de fato assista, porque eu vou me aprofundar sobre as várias camadas que esse livro tem aqui, né, de críticas e de, enfim. Mas é um livro que, embora vai sim falar de racismo, vai sim falar de escravidão, os protagonistas aqui basicamente são uma criança, o Huckleberry Finn, que tá fugindo do seu pai agressivo e vai se juntar com um escravo que está fugindo rumo à sua liberdade. Só que por trás dessa história, a gente vê essa história sob a ótica de uma criança que acha que tá se divertindo ali no rio com o seu amigo e aprontando poucas e boas. E é um livro gostoso, é um livro que você não fica muito angustiado. Na verdade, você não fica angustiado, embora a história seja pesada. É um livro que vai trazer uma certa leveza, vai fazer com que a gente tenha contato com uma coisa que foi séria, mas tenha contato com leveza. É um livro que é muito gostoso, é um livro infanto-juvenil, é um livro que é narrado por essa criança que é super cômica e fala palavras erradas, enfim. Então eu acho que é um livro que eu terminava a leitura meio com aquele sorrisinho de canto de boca, por isso eu coloquei ele aqui no Alegria. Certo. A minha escolha para essa categoria foi Mary Poppins, porque é justamente o oposto. Ele não acontece nada de importante nesse livro. É tudo uma bobeira, entendeu? É tipo, agora está chovendo chocolate, agora nós vamos parar dentro de um livro. É só uma coisa bem aquele realismo fantástico, sem a parte do realismo. Gente, a Mary Poppins, ela tem uns poderzinhos mágicos, assim. E aí tem as crianças que ela cuida, né? Ela é uma babá, ela é meio doida, ela é meio grossa, meio direta ao ponto, assim, meio carrasca, sei lá. Mas ela faz as crianças se divertirem, porque ela apronta 1 milhão de situações diferentes em que as crianças estão alienadas ali com o mundo, só vivendo naquele mundinho ali de faz de conta. E é por isso que eu coloquei aqui na Alegria, porque eu acho que é o que elas estão sentindo, apesar de eu nem gostar tanto assim desse livro. E pessoal, se você acha que acabou, a gente tá aqui pra falar o quê? Qual sentimento falta? Será que é o amor?
A gente caiu muito numa fic de que ia ter uma cena pós-crédito que apareceu o sentimento do amor. Não tem, tá? Então, tem que ser no pós-crédito, mas não tem amor. Gente, mas assim, a gente quis até pra inteirar 10 livros, trazer aqui aquela senhorinha que aparece de vez em quando no filme, que é a nostalgia. E é óbvio que eu tenho um livro nostálgico, a Lívia tem um livro nostálgico, você tem um livro nostálgico. E eu não poderia não falar de Nárnia nessa categoria. Claro. Mais especificamente, eu vou trazer aqui a Última Batalha. Por quê? Primeiro porque Nárnia, por si só, se você não sabe, as Crônicas de Nárnia são 7 volumes de um livro, né? São 7 volumes que compõem um grande livro de C.S. Lewis, né? Na verdade são 7 livros. São 7 crônicas. São 7 crônicas, é isso. E a Última Batalha, que é a última das crônicas, pra mim ela tem um quezinho a mais da nostalgia, porque ela vai juntar todos os personagens. De todas ela as vai outras crônicas. de todas as outras crônicas e vai ser o fim efetivo dessa saga que, gente, são 7 livros, então assim, não tem como a gente não se apegar a esse universo, não tem como a gente não virar fã desse livro. Então assim, se qualquer livro de Nárnia já seria nostálgico pra mim, no sentido de uma fase da minha vida que eu lia esse livro pela primeira vez e começava a conhecer esse universo, a Última Batalha é nostálgico dentro do universo de Nárnia. Verdade. Entendeu? Porque é o livro que vai nos... Não tem como, em todo fim a gente lembra do que do começo. Do começo. E até porque tem esse paralelo, né? No Exatamente. Começo, enfim. Então assim, se você só começou a ler Nárnia, gente, a gente tá muito devendo pra vocês a continuação de uma série de vlogs que a gente já começou, então a gente já tem aqui vlogs dos 3 primeiros livros lançados de Nárnia. E eu prometo que a gente vai continuar. A gente conversou sobre isso agora há pouco. Hoje, e a gente reunião. vai retomar. Então, nesse próximo semestre aí, muito provavelmente, a gente conclui essa série, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas se você já leu alguns livros de Nárnia e desanimou, parou, eu quero te falar que sim, gente. É uma daquelas sagas que termina com chave de ouro. Aqui na Última Batalha, a gente vai ter uma batalha épica, assim, grandiosa dos narnianos contra os calormanos. E tudo de bom, tudo que precisa ter numa fantasia épica vai ter aqui dentro. E, né, não tem como a gente não terminar, assim, falando por que livro você terminou com esse E aí, se livro. você fica assim, ai, mas não tem a Lúcia, o Edmundo. Eles voltam, gente. Voltam. Mas... Voltam. Spoiler, né? É. Fazer o quê? Eu poderia muito bem ter colocado Nárnia também, até porque não é segredo também o tanto que eu sou apaixonada por essa história. Mas eu resolvi colocar um livro que eu li, talvez até antes de ler Nárnia. Foi um dos primeiros livros que eu li na vida, assim. Eu li na escola. Cadê o Davi? Cadê o Davi? Eu estou falando de A Droga da Obediência. O livro que o Davi leu. O único livro que meu irmão leu Nárnia também. Uma crônica. Então, gente, esse livro aqui, ele pra mim é nostálgico porque ele era um universozinho assim que eu gostava de acompanhar quando eu era criança, quando eu era mais nova. Tinha, pra adolescente, ele tinha outros livros, né, dessa mesma saga, que eram dos caras. A Droga de Americana, a Droga do Amor, a Droga do sei lá o quê. E, gente, era tudo muito legal, porque é um grupinho de amigos que resolve mistérios e se envolve em encrencas. E então, por isso que eu coloquei aqui a Droga da Obediência. Tem também resenha, eu fiz pro Dia das Crianças. Verdade. Então, se você quiser ver um pouquinho mais sobre essa história, até que o nome do meu irmão. E até essa edição tem cara de nostálgica. Gente, essa edição aqui, ela é muito velha. Eu acho que na época que eu estudava, isso aqui já era velho, entendeu? Era tipo de sebo, na época que eu estudava. Então, é isso, gente. Esses foram os nossos livrinhos. E é assim que o nosso Divertidamente age. É assim que cada emoçãozinha funciona. E eu quero saber de você quais livros os seus Divertidamente leriam, né? Exatamente. Coloca aí nos comentários se você ainda não fez isso. E a gente espera vocês no próximo vídeo. É isso aí, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. A gente espera realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, porque a gente amou gravar, né? E se vocês ainda não assistiram o filme, vão assistir porque tá muito legal. É isso aí, tchau, tchau! Tchau!